essa oportunidade rica que temos de estar aqui nesta noite, poder escolher estar aqui é um privilégio para nós. Significa que você é livre, porque você escolheu estar aqui e de fato está, né? Aleluia, louvado seja Deus. Quero desejar um 2024 feliz para todos, que eu não tive o privilégio de abraçar ainda, de desejar isso pessoalmente. Quero profetizar um ano de vitória. Não que o que passou não foi, mas que esse também seja para nós um ano de prosperidade em todos os aspectos, principalmente na vida financeira de cada um de nós. Aleluia. Louvar a Deus por você ter vencido esse ano de 2023 com toda a dificuldade que você enfrentou, mas o Senhor te garantiu estar aqui hoje. Atravessar o ano, vencer e iniciar. Quantos que ficaram para trás, né? Quantos ficaram? Mas você não, você está aqui. O Senhor te escolheu para que você vivesse ainda, porque de fato Deus tem algum propósito com isso. Não é por acaso que eu e você entramos no ano de 2024, não é por acaso, porque Deus tem algum propósito ainda. Quando eu falo de escolha, Deus fez uma das maiores escolhas em olhar para mim e para você dentro de uma dificuldade ou de uma necessidade extrema que tínhamos. Deus escolheu a mim e a você não só para desfrutar dos bens que essa terra nos fornece. Essa água é minha, é? Porque Deus sabia e sabe que tudo que existe na terra, mano, é bom, é precioso. A riqueza, as suas construções, foi tudo para que o homem pudesse desfrutar dela. Esse era o propósito de Deus. Mas Deus, além de preparar para nós tudo que Ele preparou, até o dinheiro para você ser bem-sucedido financeiramente, mas Deus sabe que é para mim e você, para nós desfrutar de tudo isso abundantemente, sem perder a maior riqueza, que é celestial. E as riquezas que Deus preparou para nós, assim como Deus nos escolheu para ser salvo, eu também preciso escolher ser salvo. Assim como Deus me deixou a oportunidade também para mim ou para nós escolher, querer, desejar e batalhar para ser próspero, Deus também quer que nós batalhamos, pelejamos para ser salvos também. Então existem essas duas riquezas que o homem busca, ou que talvez buscamos a riqueza terrena com muito mais afinco. Isso é muito perigoso até. Você pode observar que nós, por exemplo, lutamos assiduamente. Se brincar, vamos ser igual o pai do Cris, vamos ter 2 empregos, porque o ter está impregnado em nós, é ou não é, irmãos? Se você tem um carro do ano passado, você já está pensando no carro que está lançando, né, Tânia? O Aires já não está servindo mais, tá? Vamos ver qual que é o carro próximo que a Toyota lançou aí pro Geraldo, para nós, não é?
Isso não está dentro de nós? Ah, mas isso é pecado? Não, não é pecado não. Nós precisamos ter um cuidado absoluto para que esta riqueza terrena não nos roube ou não nos impeça de ter a riqueza celestial, que é a nossa salvação, que foi comprada com um preço muito precioso, com preço de sangue. E Deus resolveu pagar isso. O valor que você tem, Ele resolveu pagar. E o valor que você tem é incalculável. No plano terreno não tem como calcular. Em montante, em dinheiro, em ouro, em prata, o valor que você tem para Deus não dá para mensurar. Por isso que quando João foi descrever o amor de Deus, ele não encontrou palavra. Ele disse que Deus amou o mundo de tal maneira. E esse mundo não é as coisas palpáveis, somos nós, eu e você. E quando Deus nos amou assim, mesmo nós estando perdido, Ele montou um plano de salvação para trazer para cá. E esse plano de salvação está aqui. É o que já foi pregado aqui, é o que continua sendo pregado aqui. Quando nós lemos no capítulo 1 de João, ele diz que no princípio o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e se fez carne. Ao verbo, quem tem o verbo aí, levanta a mão. O verbo se fez carne, quer dizer que o próprio Jesus é o pão. A palavra dentro da tipologia é o pão que me alimenta, que alimenta o norair espiritual. Esse pão. O natural é a picanha, Geraldo, que você comeu no final de ano. É verdade? Esse é o alimento natural, que alimenta o nosso corpo físico. Mas João descreve dizendo que no princípio o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós, deixou aqui o seu caminho escrito, visível, notório para todos que quiserem. O céu, a Bíblia diz que nem o louco errarão, nem os loucos, porque o endereço do céu está aqui, ó. O endereço do céu está aqui. Jesus trouxe o endereço do céu. E quando Jesus traz o endereço do céu, ele diz: olha, eu vou fazer o percurso. Eu vou mostrar para vocês como ser homem, passivo de erro. Porque Jesus era passivo de erro, era ou não era? Era ou não era, igreja? Passivo de erro, passivo de cometer pecado. Mas ele então disse: eu vou mostrar o caminho para vocês. Eu vou fazer o percurso para ficar mais fácil para vocês ainda. Aí Jesus vem, Robinho, aqui e demonstra com sua humildade, com a sua simplicidade, com a sua fidelidade, com seu amor, com a sua humildade extrema, para nós como também fazer o percurso e alcançar o céu. Por isso que o próprio Jesus disse assim: ninguém vem ao Pai a não ser, se não passar por esse caminho. Por isso que às vezes muitos têm errado o caminho, porque acham que o caminho, o endereço da igreja é o do céu, e não é. Pensa que estar ou fazer parte da igreja também é e não é suficiente. Estar aqui é um passo muito importante, porque estar aqui é um motivo para me encontrar o caminho, aprender o caminho.
aprender a ser humilde e manso, como ele diz lá no 11:28 de Mateus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Duas características que precisa estar impregnada em nós. Talvez você pode perguntar aí, será que eu sou humilde? Será que eu sou manso? Também. Isso são características que só Jesus tem. E Ele quer, uma vez que andamos com Ele, que vivemos com Ele, nós também adquirimos dele essas características. E quando também o próprio Jesus simboliza, ou melhor dizendo, João quando escreve no 3,16, dizendo que Deus amou você de tal maneira que deu o seu único, diga comigo, único filho. Quer dizer que Deus só tinha um filho e o restante. E nós éramos o quê? Então quando a Bíblia fala de filho, fala daquele que está sujeito, daquele que está submisso ao seu pai. Isso é característica de filho. E a Bíblia diz, como citei agora, que Deus tinha o único filho, o restante sendo criatura segundo a palavra de Deus. E a objetividade de Cristo Jesus era de vir aqui para nos ensinar também a ser filho. Porque toda a raça humana tinha perdido esta característica de filho. Jesus, como tinha todas as características de filho, ele então vem aqui para me ensinar a ser filho. Por isso que a Bíblia fala que nele eu sou herdeiro, sou co-herdeiro de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Quer dizer que passamos a herdar juntamente com Cristo essa paternidade outra vez. Então, queridos, precisamos estar muito atentos com tudo isso, com todas essas questões que tentam nos afastar desta salvação tão preciosa trazida por Cristo Jesus. Então precisamos ter esse cuidado, porque dentro de nós está impregnado um desejo pelo ser ou pelo ter muito grande. E nós precisamos estar muito atentos. Nós temos uma dificuldade de obedecer muito grande. Isto está impregnado desde a criança, quando começa a raciocinar, talvez, ou começa a andar. Quem tem criança em casa sabe, quando você fala para ela fazer alguma coisa que ela não quer fazer, você vai saber o quanto é difícil obedecer. Você tem adolescente em casa, e os adolescentes que estão aqui também sabem o quanto é difícil obedecer, porque todas as vezes que a mãe pede para fazer alguma coisa, ela não quer fazer. Quer dizer, e obedecer não é fazer aquilo que eu quero, é fazer aquilo que eu não quero, aquilo que me mandaram fazer. E tudo que Deus deseja é anular o que eu quero fazer para obter aquilo que Ele quer que eu faça. Porque assim foi o papel de Cristo Jesus aqui como filho, nos orientando. Olha, eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, para mim ser esse filho também, que adquire as características de Cristo, eu preciso começar a anular meus desejos, minhas vontades. Eu estava ali enquanto a pastora estava falando aqui, que a lei da física, dois corpos não podem habitar no mesmo lugar. De fato, né?
E eu fiquei pensando, poxa vida, como é que Jesus habita no nosso corpo? Aí o Espírito Santo disse assim, porque primeiro um tem que morrer para o outro habitar. E quando, ali na minha cadeira, ele falando assim para mim, quando um corpo morre, o outro pode habitar, porque não existe dois corpos no mesmo lugar. Aí o versículo, capítulo 6 de Romanos, Wanderson, desde o verso 1 a seguir, vem nos dizendo algo interessante acerca disso. Paulo escreveu também, 1 Coríntios capítulo 3, 16, dizendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita ou mora em nós. E aí diz assim, Romanos capítulo 6, verso 1, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Diga comigo, não. Mais forte, não. Mais forte um pouquinho, não. Então quer dizer que o desejo ou o conselho de Paulo para a igreja de Roma é para que eles não permaneçam no pecado, de modo nenhum. Nós que estávamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Glória a Deus. Quando a palavra diz mortos aqui, está dizendo, mesmo eu estando vivo, eu posso estar morto. Em que sentido, pastor? É quando eu deixo de fazer o que quero, o que penso e o que acho, e passo a fazer aquilo que aquele que habita em mim diz. Isso é andar segundo a sua vontade. Porque o homem é cheio dos seus conceitos prontos. Nós temos para tudo, Maria, um conceito pronto. Todo mundo aqui em relação a qualquer coisa tem um conceito pronto. E sabe por que toda a humanidade se perdeu, baseado em Romanos 3:23, que todos os pecados destituídos foram? Porque sempre a humanidade teve seus conceitos e preconceitos e andou segundo os seus conceitos. E eles então se perderam. Por isso que foi todo necessário um plano de salvação para mim e para você. Por isso que Deus amou essa criação, essa criatura que somos nós, que João não teve palavra para descrever. Então, uma vez que morto para o pecado, porque o pecado só atua através da vontade do homem, da vontade da carne. Então toma muito cuidado quando você estiver fazendo aquilo que você acha que está certo. Nós costumamos sempre falar aqui, olha, tem muita gente que fala assim, pastor, eu fiz segundo o meu coração. Cuidado. Mas meu coração estava pedindo, estava mandando. Cuidado, porque o coração é enganoso, diz a palavra. E nós podemos estar tomando um rumo ignorado, diferente da vontade de Deus. Quem precisa me conduzir, ou quem tem que conduzir a igreja, não é o coração do homem, não é o teu coração, mas é o desejo de Deus, é a vontade de Deus que precisa conduzir a igreja. Para que eu chego para que chegamos não onde queremos, mas aonde Deus quer que chegamos. Porque aonde eu quero chegar é muito inferior do que aquilo que Deus quer que eu chegue. Então precisamos, queridos, estar muito atentos a isso. Então na continuação do texto diz, de modo nenhum, nós que estávamos mortos para o pecado. Aí eu achei interessante essa palavra, porque o morto é fácil de conduzir. Onde você põe ele, ele fica. Onde você manda ele, leva ele, ele também vai. O morto não tem mais vontade própria. Aí eu fiquei pensando assim, Senhor, mas
No caso, eu sou o morto e o Senhor é o vivo que me conduz. Porque literalmente, no sentido literário, quando alguém morre, ele precisa ser conduzido para o lugar determinado, para o lugar certo, onde ele tem que ir. É ou não é? E quem conduz e quem leva ele são os que estão vivos. Quer dizer, enquanto o homem não morrer, ele não é conduzido, porque ele ainda tem suas próprias vontades, seus próprios querer. Por isso que tem muitos crentes se perdendo, irmãos, porque ele só faz até onde convém fazer. O dia que dá na telha de não fazer, ele abandona o que ele está fazendo. Ele não está importando se isso é vontade de Deus ou não. Ele simplesmente ele abandona. Ele deixa de fazer. Ele faz o que lhe convém. E morto não decide por si. Então deixa eu dizer uma coisa para essa igreja. Jesus te chamou para algo específico. Respeite esse chamado. Não faz só quando te convém, pastor, mas eu não sou obrigado a fazer de forma nenhuma. Nós não somos obrigados a fazer nada, nem entrar no céu nós somos obrigados. Querido, mas eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu decidi andar pelos meus próprios desejos, o que nos espera pela frente não é nada bom. Porque ninguém conhece o teu caminho melhor do que o próprio Deus, que quer te direcionar num caminho seguro, verdadeiro e certo. Então, o que é que Deus espera? Que a igreja seja esse morto sendo conduzido por Ele, mandado por Ele, orientado, levado, trazido para onde Ele quiser. Então a igreja precisa perder a sua própria vontade, seu próprio querer. E todas as vezes que formos fazer algo, que formos decidir por algo, pergunte se não é uma decisão só tua, se Deus está assinando, para que você não tropece lá na frente e depois volte para trás chorando, se tiver a oportunidade de voltar, porque tem muitos que não conseguem mais voltar. Então diz assim: mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Versículo de número 3. Ou não sabeis que todos quantos somos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Todos, olha só, todos quantos somos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Oh, irmãos, isso me chamou muita atenção. Não existe um monte de nós, crentes, que diz assim: eu faço o que quero. Não existe? Existe ou não? Não passa na tua cabeça todo o tempo esse negócio que eu faço o que eu quero? Significa que você está vivo. Se você está vivo, quem conduz sua vida é você. Deus está fora, Deus está no segundo plano. Se você está morto, quer dizer que Deus te guia, Deus te leva, Deus te conduz. E uma coisa ainda, Jesus disse: olha, sabe quem que eu vou ressuscitar? Não é os vivos não, é os mortos. Sabe para quem que eu vou dar vida? Para os mortos, porque os vivos não precisam. Então toma cuidado com isso, com as decisões. Como eu sempre falo aqui, e essa igreja sabe que fazer a obra de Deus, ela é voluntária, né? Ela é voluntária, é um querer, é uma disponibilidade. A gente predispõe para fazer com alegria e faz com alegria. Mas obrigado não somos obrigados. Por isso que todas as vezes que alguém fala: pastor, não quero mais ser porteiro. Não vai ser mais porteiro, né, Tânia? Pastor, não quero mais dirigir o culto. Não vai dirigir culto, né? Porque não está fazendo para o pastor. Então, para mim, não entendeu o chamado. Quando ele abandona o seu chamado, ele não entendeu o chamado. Espera lá, estou fazendo talvez para o pastor. Ah, não vou mais tocar o instrumento. Tudo bem, querido.
Você não toca, não é para o pastor, você toca, se assim você entender o chamado, você toca para um Deus, você oferta a Ele, você dedica isso a Ele. Tudo que você faz em relação ao reino, seja dentro desta igreja ou fora dela, você não pode fazer como fez o Caim. Por que o Caim decepcionou na sua oferta que não foi recebida? Porque ele queria ser melhor do que o irmão. E quando a gente faz com outras intenções a não ser para agradar o Deus Todo-Poderoso, a gente desiste por qualquer dificuldade. Às vezes eu falo para os irmãos, falo, gente, se eu fosse desistir de pastorear porque é difícil pastorear, vocês acham que eu estava com quase 30 anos no ministério? Eu estava fazendo a obra de outra forma. Como eu falo para Deus, Maria, é 3 Maria, a gente não sabe qual. É a Gabriela e a Gabriela. Maria Gabriela, como eu queria, Marinaldo, ser um pregador. Quando eu aceitei Jesus, eu achava o máximo pregar. Eu achava, Tânia, top da galáxia pregar, ser um pregador. Eu falei, meu Deus, é isso que eu quero para mim. Isso ardia no meu coração. Eu falo que Deus armou uma casinha para mim. Quando eu assustei, eu estava pastoreando. Falei, meu Deus do céu, não é isso que eu quero, Senhor, porque é difícil demais pastorear. Pastorear você entende todo mundo e ninguém entende você. Pastorear você suporta todo mundo, mas deixa o pastor errar um pouquinho para você ver que a chibata bate no lombo. Vou mudar de igreja porque o pastor aceita, ama todo mundo, cuida de todo mundo, ora por todo mundo. Mas ó, o dia que o pastor precisar, né? Tem gente que fala com o pastor como fala com qualquer pessoa, mas deixa o pastor falar com ele como fala com qualquer um que você vê. Tem gente que o pastor precisa medir palavras para falar, tendo cuidado para não ferir o coraçãozinho que está muito delicado. Tudo isso o pastor tem que entender. O pastor tem que suportar os defeitos. E não era isso que eu queria. Ah, meu Deus, eu queria vir aqui na Vida Nova em Jesus, pregar aqui 40 minutos e pular e saltar e ir embora daqui. E amanhã eu ia pregar lá na outra igreja e depois ia pregar lá na... Ah, mas era tão bom. Aí Deus fez assim: aqui estou. E faço com muita dedicação. Ah, como eu dedico a minha vida para entender todo mundo, para amar todo mundo, sem acepção, para cuidar de todo mundo da mesma forma, cuidar para que os desejos naturais de parar, de abandonar, de soltar os cachorros, porque às vezes dá vontade de soltar os cachorros. Ela pega isso aí e morde nele tudo. Não estou aguentando. Entendeu? Mas aí eu também sou humano, sou homem. Preciso também refrear minha natureza humana. Preciso estar morto, porque não é o que eu acho, que eu penso, que eu quero, mas é tudo que Deus quer, que faz. Aleluia. Você está morto ou está vivo? Se você estiver vivo, Jesus está do lado. Se você estiver morto, Jesus está dentro de você, conduzindo a tua vida, direcionando você, falando por você, levando você.
e daqui a pouco vai ressuscitar você para morar na glória do Pai. Se você está vivinho da Silva, você faz o que você quer, o que você acha, o que você pensa, congrega o dia que você quer, vem na igreja o dia que você quer. O dia que você não quer, você fala, não vou no culto e pronto, acabou. E não vem no culto. Ah, ou não, essa semana meu líder falou que é para jejuar, mas eu não vou jejuar. Pronto, acabou, e não jejua, e acabou. E você não vai ser tirado do grupo, não, de jeito nenhum. Não vai ser mandado embora da igreja, não, de jeito nenhum. Aleluia. E aí diz assim a palavra, que fomos batizados na morte, porque Jesus mostrou para nós a trajetória, queridos, para ir para o céu. Então aquele que não morrer, não vai ter como ressuscitar. Jesus veio aqui, viveu os seus 30, quantos anos de ministério? 3 anos, então ele morreu com quantos? 33. Viveu os seus 30 anos e 3 de ministério, fazendo a obra de Deus, só para deixar para mim e para você, dizendo, olha, a ida para o céu é assim, ó, sofre todas as consequências, que crente não quer sofrer, é ou não é, queridos? Crente não quer, carrega uma cruz, crente quer gosta de cruz? Gosta, crente? Fala mais forte, crente. Não gosta de cruz, porque cruz é pesada, querido. Cruz é difícil. Perdoar os que ofendem, crente gosta de perdoar? Não. São coisas difíceis para nós fazer. Esse é o endereço do céu. Amar quem nos odeia é fácil, querido. A gente gosta disso. É gostoso amar as 3 Marias, amar minha esposa, amar meu futuro genro, meu genro querido. Está fazendo até churrasco para mim agora, né? E diz que tá bom, menino, hein? No começo, né? Eu tô de olho nele, tô de olho. Então amar vocês, como é bom amar, dá vontade até morar na casa de vocês. Vocês é tão bonzinho. Morar lá acho que não vai ser bom, não. Está entendendo, queridos? Então é a trajetória. É coisa difícil que Jesus fez, queridos. É perdoar, mas fulano não merece perdoar. Aí Jesus, quando ele está lá, Marina, dando seu último suspiro na cruz, vem alguém para testificar, Miguel, se ele está vivo. Sabe o que ele faz? Transpassa o coração de Jesus com a espada, para ver se estava vivo. Aí Jesus dá a última palavra, Henrique, dizendo, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. É fácil perdoar? Quer dizer, é impossível. Sabe por que é possível hoje? Porque Jesus fez o impossível. O possível Ele deixou para nós. Aí um monte de crente não consegue perdoar, queridos, porque de fato é difícil. Ou está esperando a oportunidade, esperando a chance. E perdoar não é esperar a oportunidade, é construí-la. Perdoar não é esperar se eu quero, porque eu nunca quero, mas é uma atitude. Perdoar é uma atitude. Aleluia. Então Jesus, ele deixou a trajetória. Então deixa eu falar com os obreiros dessa igreja, queridos. É isso que é ser crente. E ser obreiro é um pouco mais difícil. Ser obreiro é ser um nível mais baixo um pouquinho em termos de responsabilidade do que o pastor. Então pega teu cajado, amola tua espada, tua ferramenta. Sai desse conforto, porque não tem conforto para crente não, querido. Não tem mamão com açúcar para quem quer morar no céu não. Evangelho é cruz, William. Evangelho é cruz. Evangelho é renúncia. Renúncia das coisas ilícitas e das lícitas também.
Tem coisa, irmã linda, que se eu não renunciar, que são lícitas, se eu não renunciar, elas me arrancam da presença de Deus. São lícitas, é um direito meu. Mas quantas coisas que eu como pastor preciso renunciar, coisas que são lícitas, coisas que são boas. Não, mas não tem pecado nisso, pastor. Não, de fato não tem, queridos. Mas eu preciso escolher, eu preciso priorizar. Entre um bom churrasco de picanha e um culto, você acha que eu vou escolher qual? Ainda que comer uma picanha mal passada, né, Júlia? É bom demais, não é, Júlia? Mas escolher, tomar a decisão por o meu Jesus é muito melhor. Nós precisamos entender que existem as coisas lícitas e as ilícitas que eu preciso renunciar da minha vida. Aleluia. Está batizado na morte ou ainda está fazendo o que quer? Já morreu com ele ou ainda está vivinho da Silva? Pastor aqui agora falou de dízimo e oferta, não é? E uma das coisas que pega crente é ser dizimista. O trem difícil. A obra está lá, precisando de 35 mil reais para nós começar o nosso piso. Jesus querido. Mas eu creio que você vai entender que quando essa igreja fala de dízimo e fala de oferta, não é para que o seu pastor tenha um carro melhor ou tenha uma casa melhor, porque a minha casa está lá parada para mim construir a obra de Deus. Parei todos os meus projetos, está lá. Pastor, mas o senhor não vai terminar? Meu irmão liga, e aí, e o piso e a área? Falei, meu filho, parou. Quando vai fazer? Não sei. Quando Deus quiser eu termino lá. Mas eu tenho outra prioridade. Qual é? A obra de Deus está lá, que às vezes me arranca o sono, que me dá preocupação, porque a gente depende dessas coisas físicas, depende de dinheiro. Ah, meu Deus, como seria bom se nós plantássemos árvores lá e congregássemos debaixo. Não precisava de parede, não precisava de telha, não precisava de piso, de ar-condicionado, de ventilador. Aí também não precisava de dízimo de oferta, não precisava de dinheiro, não precisa de banco para sentar, não precisa de cadeira, não precisa de ventilador, de ar-condicionado, não precisa de telhado, não precisa de forro, não precisa de instrumento bom, porque os meninos estão doidos por causa de instrumento bom. Nós foi orçar aí, nosso som fica 92 mil reais para pôr um som bom dentro dessa igreja. De onde que eu vou tirar 92 mil reais? Ai, Jesus. Aí tem uns crentes que não dizimam, porque eu estou gordinho, querido, mas isso aqui é dignidade. Eu não pego nem R$1 dessa igreja a mais. Se Ramira tivesse aqui, ela ia ser prova. Posso estar gordinho, posso, mas eu trabalho para isso. Ai, Jesus querido. Aí às vezes você fala, não vou dizimar não, porque eu não sei porque que você pensa, eu não sei o que passa na sua cabeça. Mas a sua igreja, a igreja que vai oferecer para você ar-condicionado, você dizimando ou não, nós vamos ter ar-condicionado novo lá para você congregar no ar-condicionado, aleluia. Você acreditando que o seu dízimo vai ser usado lá ou não, a igreja vai ter cadeiras melhores do que essa para você sentar, aleluia. Mas aquele que é dizimista vai dizer, aqui está meu dízimo, nessa cadeira está meu dízimo, minha oferta. E você pode ter certeza que vai ser aplicado cada centavo que você traz para esta igreja e põe nesse gasofilácio ou faz na conta da igreja aqui nesse. Que às vezes fala, a igreja está moderna, já tem até QR Code. Você sabe que tem gente que não suporta a novidade, né? Tem gente que só de ver isso aqui já começa a criticar. Não, eu não concordo com esse negócio dele. Aí lá no açougue ele passa lá no QR Code.
Aí lá na farmácia ele passa no QR Code. Na igreja ele acha que é muita maternidade, pastor. Não estou falando que você nunca escutei isso, mas talvez tem muitos que pensam isso. Não, será que não é melhor pegar no envelope? Teve um irmão que uma vez me questionou porque ele viu eu colocando um dinheiro. Na época, não sei porque, alguém me entregou um dinheiro de dízimo e eu fui e pus dentro da Bíblia. Rapaz, esse irmão ficou doido. Pastor do céu, não pode pôr dinheiro dentro da Bíblia. Eu falei, então aonde pode pôr, querido? Isso que é pecado, pôr dinheiro dentro da Bíblia. Rapaz, foi uma luta. Quase desviou o irmão. Oh, glória. Vamos ver se eu dou conta de ler pelo menos um versículo. Então precisamos de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Ponto e vírgula. Podia parar aqui. Quem está morto não briga com ninguém. Ivan, quem está morto não fala mal de ninguém. Quem está morto não questiona nada. Quem está morto não reclama de nada. Quem está morto é levado, é conduzido. Perdeu a vontade. Perdeu os desejos próprios. Aleluia. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do seu Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Quando a igreja entender que é Cristo que a conduz, é Cristo que leva, é Cristo que abre a porta para você, é Ele que te cura, que te sara, é Ele que te levanta, Ele que te dá vida, Ele que te perdoa, Ele que sopra todos os dias o fôlego de vida para você acordar amanhã, aleluia, e dizer, Senhor, obrigado por mais um dia. Deixa Cristo te conduzir. Para de questionar, para de reclamar porque está difícil, para de reclamar e simplesmente entende o propósito, entende o processo, aleluia, e vai ser tão diferente, você vai ver como vai ser diferente, amém, queridos? Ah, como eu queria pregar mais. Eu nem li a metade do meu esboço. Meu tempo hoje foi mais curto. Eu queria pelo menos 1h30 hoje.